Boa noite, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Louvar a Deus pela vida de cada um, exaltar a majestade eterna por mais uma oportunidade, por mais um rico privilégio de estarmos meditando contigo nas Escrituras Sagradas. Estamos concluindo a meditação em João, capítulo de número 15. Convida alguém aí para estar conosco. Paramos na última vez, capítulo 15, paramos no verso 21. Vamos dar sequência, vamos concluir aqui esse capítulo 15 da exposição das Escrituras Sagradas, verso a verso. Vai chegando aí você que é um internauta aí, um dos navegadores da plataforma TikTok, Wilson Pereira. Algumas pessoas não levam o nome só um códigozinho. Joana Ferreira, Uzer 9405, Jonas, Carlos. Boa noite, queridos, queridas, seu servo evangelista. Vamos dar sequência aqui à nossa reflexão. Deus seja louvado por mais um dia de vida, de vitória porque estamos vivos, meu irmão. A boa dádiva, a altaneira mão de Deus esteja sobre nossas vidas hoje. Estamos de pé. Acabamos de chegar no nosso culto de oração. Glória a Jesus. Taizinha, Terezinha Nunes, Pedro da Silva, vai entrando aí, compartilhando essa live aí com um amigo, com uma amiga. Nosso cenário aqui é simples. Não temos nenhuma pretensão, nenhuma vaidade, não tem aqui show pirotécnico. Aqui é só palavra no ouço. Bíblia, penetrando a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Espada do Espírito, palavra de Deus. Seu servo evangelista. Quero compartilhar com você aí, versão da King James. Glória a Jesus. Estamos refletindo sobre João Francisco Reis, Luiz Rodrigues. Deus abençoe a vida de vocês. Os que passam de longe e os que permanecem. Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero ganhar tempo aqui na exposição da palavra de Deus. Daqui a pouco eu tenho que descansar, pois sairei à madrugada para trabalho. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar aqui na plataforma do Instagram. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha nós aqui. Então vamos lá. Vamos concluir aqui o raciocínio da explanação da Bíblia, da palavra de Deus, verso a verso, capítulo 15 de João. Paramos no versículo de número 21, vamos dar sequência a partir do versículo 22. Capítulo 15, verso 22. E se não viera e nem lhes houvera falado, eles não teriam pecado. Mas agora não tem pecado, não tem capa, digo, ou em outras traduções, desculpa para o seu pecado. Jesus está falando aqui.
Mas agora, se eu não viera e não lhes houvera falado, ou se não estivesse falado, eles não teriam pecado. Mas agora não tem capa para o seu pecado, ou não tem argumento, álibi, habeas corpus, desculpinhas para aqueles que pecam. Após ouvir a verdade, Semana passada ou no último vídeo falamos que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E aqui na sequência, no desenvolvimento daquilo que Jesus está pregando nesse sermão, o versículo 22 endossa. Jesus veio com uma verdade absoluta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: eu sou o trilho, andai por aqui, venham após mim. Então a Bíblia diz que Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Jesus vem com uma mensagem. Ele era o Verbo encarnado, o Logos de Deus, a palavra viva que encarnou, gerada no ventre de Maria. Ele era a própria palavra, o Logos de Deus. A mensagem, o ensinamento que o Senhor nos dá aqui, que como discípulos, que como servos, nós precisamos ser a mensagem. Eu não sei se já disse aqui em alguns vídeos, talvez atrás, eu acho que sim. E você, servo e serva de Deus, somos ou deveríamos ser ou seremos a Bíblia que o mundo lerá. Algumas pessoas não terão privilégio de manusear a palavra de Deus, mas verão a mensagem que você, com o seu comportamento, irá, aleluia, pregar. Então Jesus veio com esta mensagem. Ele era a própria mensagem encarnada na terra, tabernaculando, habitando com o ser humano. E aí o texto diz, se tiver um pouco barulhento aí, é porque eu estou na sala da minha casa e dá de frente para a rua principal, o barulho deve estar me incomodando. Não sei como é que está chegando para vocês aí o meu áudio. Egson Valadares, Deus abençoe. Roseli Borges, Ivanilda. Verso de número 22 de João 15. É o meu filho que está chegando agora de moto. Perdoe-me se o barulho estiver incomodando, mas já vai passar. Vamos seguir. Capítulo 15 de João, verso de número 22. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, ou seja, há um segredo nas questões de ouvir, deixar de ouvir. Então a Bíblia diz que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Eu acabei de dizer que muitas das vezes as pessoas não vão ouvir, mas vão ver. Uma grama de exemplo valerá mais que 1000 palavras. Talvez as pessoas, elas não estarão nem aí para aquilo que você fale, mas estarão prestando atenção naquilo que você pratica, entende? Com Jesus não era dessa forma. Tanto aquilo que ele falava quanto aquilo que ele fazia tinha efeito. As pessoas diziam: quem é este que nos fala com tanta autoridade? As palavras de Jesus eram ditas com autoridade. E ele está falando aqui: se eu não houvera falado, eles não teriam pecado. Para que a Bíblia foi escrita? O homem andava desregrado na época dos nossos pais, dos patriarcas, no tempo da antiga aliança, sem uma direção, sem um norte. E a Bíblia, a palavra de Deus,
os eruditos catedráticos, professores, teólogos, dizem que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, por assim dizer, foi o aio. O aio é uma palavra que significa caminho, direção até Cristo. Então, Cristo foi anunciado, predito, Cristo foi revelado em sua biografia, explicado nas cartas paulinas, pregado no livro de Atos e está sendo aguardado no livro da Revelação, no livro de Apocalipse. Então ele próprio, a sua própria mensagem, a mensagem viva. Então ninguém que ouviu ou que ouve o Evangelho hoje pode ou poderá um dia dizer, né? Eu não tinha conhecimento, eu não sabia. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Chegará um dia, meu irmão, Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que haverá uma parte, né? Uma classe de pessoas que o Senhor chamará de benditos de meu Pai, vinde para o reino que eu vos tenho preparado. Em uma outra categoria de pessoas, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, quem ouviu hoje, ou quem tem ouvido hoje esta mensagem, haja vista que, se não me falha a memória, falei nas últimas lives, que a última profecia seria o espalhar, né, da propagação, da pregação do Evangelho por todo o globo terrestre. Então, esta é uma das últimas profecias. E hoje, com o advento tecnológico, essa profecia já se cumpriu. Eu acredito assim, que ela já se cumpriu, que em todo o globo terrestre, alguém, pelo menos, já ouviu se falar que existe um Salvador, que existe uma salvação, uma porta de escape para a alma do ser humano. Alguns estudiosos dizem também que não vai, ou que não demora mais que, isso alguns anos atrás eu ouvi, né? Mais que 10 anos. Não tem tanto, talvez uns 3, 4 anos atrás eu ouvi alguém, um homem de Deus, falar isso. E existe até uma perspectiva chamada de agenda, né, dos poderosos, que há de se cumprir até o ano de 2030, percebe? Até o ano de 2030, nós estamos em 2024, então faltam-se 6 anos. Porém, todavia, contudo, quem está em Cristo, quem serve a Deus, não precisa estar preocupado com isto. Se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, se vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, 6 anos. O que importa para mim e para você, meu irmão, é estar em Cristo. É estar alicerçado, arraigado, é estar seguro na videira, é estar na arca. São analogias que nós estamos aqui colocando, mas traduzindo. É estar seguro nas mãos de papai, nas mãos do Todo-Poderoso. E para isto você precisa entregar a sua vida para Jesus. Isto aqui é fundamental nas minhas mensagens como um evangelista. Preciso te dizer, você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se decidiu, não demore, não perca tempo seguindo ou vivendo a ideologia ou os ditames deste século. A Bíblia diz em 2 de Corinto, Paulo vai falar que o Deus deste século, que é Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. 2 de Corinto, capítulo de número 3, capítulo 4, parágrafo 4, Paulo vai dizer isto. Então, Deus deste século não é
propriamente do século XXI, mas do Deus deste século ou dos séculos. O Satanás, ele é o Deus do secularismo. Todas as correntes ideológicas, filosóficas, né? E isso engloba capitalismo, socialismo, marxismo, comunismo, todas as correntes secularistas. É o Deus deste século quem governa. A Bíblia diz que o reino de Deus é o reino eterno, sempre eterno. E o governador, o general é Jesus. E é a este reino que nós queremos pertencer. Por isso que no Pai Nosso Jesus ensinou, que é para nós orarmos assim: venha a nós o teu reino, o reino dele, o reino de papai, o reino do Todo-Poderoso, sempre eterno, o reino de Deus. Nós temos como igreja profetizado: o seu reino é chegado sobre a terra. E a igreja na terra é a representante, a baluarte, a coluna da do Evangelho, apregoando essa verdade. Se ele não tivesse falado, estariam isentos, livres. Mas como Jesus falou, ensinou, pregou o Evangelho e deixou um Evangelho para ser pregado, é por isso que estamos aqui, apregoando, ensinando, né? Eles não têm mais desculpa. Eles não teriam pecado, verso de número 22, mas agora não tem capa para o seu pecado. Eu quero ler João capítulo de número 3, os versos de número 13. Nós compartilhamos esse texto recentemente num dos nossos pequenos vídeos devocionais, né? Jesus vai falar, é um capítulo que contém a mensagem áurea da Bíblia, né? Aquele texto conhecidíssimo de João 3,16, mas o capítulo ele fala sobre o confronto de Jesus com Nicodemos, um grande homem da lei. Jesus vai falar da verdade, do novo nascimento, na vida de Nicodemos. Nicodemos diz: Rabi, como pode um homem de minha idade nascer de novo, voltar para o ventre? A história que está ali escrita em João capítulo 3. Jesus vai dizer: aquele que é da carne é carne, aquele que é espírito é espírito. Se eu vos falo das coisas de baixo, você não entende, imagine se eu lhes falar do espírito. E Jesus vai dizer: se o homem não nascer de novo da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, irmão, minha irmã, você precisa nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Verso número 13, João 3, né? E nenhum homem subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. A ele, o Todo-Poderoso que desceu do céu, né? Falei há pouco que ele encarnou, esteve entre nós, é aquele que também subiu e está à destra. A dualidade de Deus fala tanto da sua natureza humana quanto da sua divina. O que desceu é o que também subiu. Verso 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, né, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E aí o versículo de número 16 é conhecidíssimo, né? Porque Deus amou o mundo de maneira tal e de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo de número 18 de João 3 diz que quem crê não é condenado, mas aquele que não crê permanece ou já está em condenação, né? Porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, meu irmão, não
é necessário apenas que se creia, mas que se aposse, se aproprie dessa salvação em Cristo Jesus, passando a segui-lo. Jesus diz: vinde a mim, ou sigam-me, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Você está cansado, está fadigado, está oprimido, abatido, entristecido, humilhado? Então, só tem descanso, meu irmão, em Jesus. Só há refrigério em Jesus. Mas para quem não está em Jesus, olha o que a Bíblia diz, João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Percebe a gravidade de não estar em Cristo? Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna, e existe uma ira de Deus, né? Que é a ira de Deus contra o pecado. Não confunda que Deus não é um Deus iracundo, perverso, um Deus maquiavélico. A ira de Deus é para com o pecado. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, Romanos capítulo 8. Como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Então, meu irmão, Deus não poupou o seu próprio Filho, entregou para sofrer por nós. Ele foi levado como ovelha muda aos seus tosqueadores. Não abriu a sua boca, gemia por conta do meu e do seu pecado. Então, meu irmão, se Deus não poupou nem ao seu próprio Filho, Deus não poupará pecado. E, infelizmente, quem estiver com o pecado acumulado na sua vida, a ira de Deus repousará sobre ele. O que você precisa fazer é o que todo crente em Jesus fez. Entregou a sua vida para Jesus, entregou o fardo para ele, lançou sobre ele. Aí você pode perguntar, mas a gente entregou a vida para Jesus, mas permanecemos nesta terra. Como é que é esse negócio? Ele te justificará todos os dias, até que ele venha para raptar a sua igreja, nos tirar da presença do pecado. Que hoje nós estamos em Cristo livres da punição do pecado, mas um dia estaremos livres da presença do pecado, porque não estaremos mais aqui. Pega essa chave aí, meu irmão. Você precisa estar livre da punição do pecado, já agora, entregando a vida para Jesus, para que um dia você esteja livre da presença do pecado, porque o pecado permanecerá, junto com o inferno, Satanás, os algozes, os inimigos da igreja, e todos eles irão para o lugar de dor, sofrimento, distanciamento eterno de Deus, enquanto que nós estaremos celebrando as bodas do Cordeiro, num grande banquete na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, verso de número 41 do capítulo 9, a questão daquilo que Jesus falou. Se eles não soubessem, ou se vocês não soubessem, tem uma notícia para você que está aí, agora me ouvindo. Você não sabia, mas agora você sabe. E o que é que você vai fazer agora com essa mensagem? A responsabilidade está sobre os seus ombros, de tomar um posicionamento, tomar uma direção. E a direção, eu gosto muito do que Moisés escreve ao povo no deserto, Como Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é muito bom, Deus é tremendo. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, fale para o povo, Moisés, hoje
eu tomarei o céu e a terra como testemunha contra vocês, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus fala para Moisés, diga para eles, eu vos proponho a vida para que viva tu e a tua descendência. Percebe como Deus é bom? Ele mostrou os dois caminhos e deu o conselho para o lado certo, deu a direção, venha por aqui, vá por aqui. Isso na nova aliança, ou na antiga aliança. E hoje, quem é o caminho? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que entrar no caminho e não estacionar, porque Jesus é o caminho, não estacionamento. Então não pare. Você que começou, vá até o fim. Mas aqueles que não conhecem ou não ouviram, eles estão isentos. Mas se ouviu, não tem desculpa para não estar em Cristo. Capítulo 9, verso 41. Se fosse cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto o vosso pecado permanece. São as pessoas que já conhecem, ou que conheceram, ou que ouviram essa palavra, entrou no Evangelho, começou na caminhada, mas parou, desistiu, ou não podem, meu irmão, não podem, precisam voltar. E essa palavra, ela nos julgará no último dia. Essa palavra que você está ouvindo, um dia estaremos diante do Senhor e o Senhor vai perguntar, mostre-me as tuas mãos, passará um filme na sua mente, na sua frente. Deus seja louvado pela vida de cada um, Adriele, Nilza, Maria, Alisson, Simone, não dá para citar todos os nomes, mas Jesus nos abençoe. Vamos seguir aqui. Verso de número 23 agora. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se entre eles eu não tivesse feito tais obras, João 15, verso 23. Se entre eles, 23 e 24, verso 24 agora. Se entre eles eu não tivesse feito tais obras, as quais nenhum outro homem fez, eles não teriam pecado. Mas agora, tanto viram quanto odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Eu falei semana retrasada que as pessoas odeiam aquilo que não conhecem. Muitas pessoas lhe rotulam sem te conhecer. E esse caso aqui, com Jesus, não foi diferente. Muitos odiaram até mesmo sem conhecê-lo, sem causa. E muito mais grave é odiar vendo os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fazia. Eles, de fato, não queriam, mesmo sabendo que era tudo verdade o que Jesus falava e provava com as suas obras, com as suas práticas, e, no entanto, eles o odiaram. 1 de João, capítulo de número 2, verso de número 23. 1 João, capítulo 2, verso de número 23, diz assim: qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. Glória a Jesus. Capítulo 1 da segunda carta de João, no verso 9, todo aquele que transgride ou prevarica, em algumas traduções, 1 João, ou 2 João, perdão, capítulo 1, verso 9. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, meu irmão, você precisa permanecer na doutrina, aprender de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde. Diz o profeta Oséias, conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Capítulo 4, verso 6, diz o Evangelho de João, capítulo 5, parágrafo 39, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Aleluia. Examinai as Escrituras para que tenham a vida eterna. São elas que de mim testificam. Glória a Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Alguns textos que a gente, ao longo da caminhada, vai guardando no HD, né? Paulo, capítulo de número 13, de 2 Coríntios, parágrafo 13, o capítulo 13, parágrafo 9, o verso 9. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, ou a favor da verdade. Você não pode ficar, meu irmão, contra a verdade. Não se oponha, minha irmã, à verdade. E essa verdade limpa, pura, cristalina, é a verdade da Bíblia, a palavra de Deus. Você tem a liberdade de escolha para crer ou não crer. O reino de Deus, tenho dito que é democrático. Não há imposição, mas a Bíblia diz que há uma verdade suficiente e absoluta, que é a palavra de Deus. Seguindo aqui, versículo 25, mas isto aconteceu para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Eles me odiaram sem motivo, né? Percebe? Que odiaram a Jesus, e quem odiou a Jesus odeia também ao Pai, odeia a sua palavra, sem motivo. Então, o mundo não tem desculpas quando o Senhor, ou não terá desculpas quando o Senhor vier cobrar, quando o Senhor vier para fazer a acariação, e está próximo, muito, muito próximo. Haverá fome e sede sobre a terra, não de água e de alimento, mas de se ouvir a palavra do Senhor. Verso de número 26, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviei, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que prossegue do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus está falando com os discípulos, né? Antes de ser assunto aos céus, ele prometeu o Consolador, o Conselheiro, o nosso advogado que está conosco com a sua mesma essência. Jesus subiu com o corpo glorioso, voltou para as moradas eternas, mas nos deixou o advogado, o Paráclito. E é por isso que 1 João, capítulo 2, verso 1 diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos tenho dito, escrito, né, para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, né? Temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Estas coisas quais a palavra, né? E o Espírito, a incumbência principal do Espírito é nos trazer à lembrança todo o ensino doutrinário de Jesus, nos fazer lembrar de tudo que ele ensinou quando o homem na terra. Ele disse: estas coisas vos tenho dito antes que aconteça, para que quando acontecer saibais que eu sou. E é o Espírito Santo quem nos trará à lembrança tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Percebe que ele está falando com os discípulos aqui, ó. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Aqueles que caminhou com ele, né, desde o princípio, que ouviram, que tiveram esse privilégio de estar ali vendo, sendo testemunhas oculares dos prodígios
das maravilhas, dos milagres que Jesus operou, né? E ele delegou a este colégio apostólico, estes discípulos, o mesmo poder, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, expulsarão os demônios. Se alguma coisa mortífera vocês beberem, dano algum lhes sobrevirá. Glória a Deus. Os discípulos saíram pregando, cegos viam, os mortos ressuscitavam, os coxos se levantaram. Glória a Jesus. E esta autoridade, este poder está sobre a vida da igreja e daqueles que creem. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus vos abençoe. Seus servos, estamos finalizando aqui o Evangelho escrito por João a respeito de Jesus, no capítulo 15, a explanação do texto, verso a verso. Concluímos hoje o capítulo 15, o último verso foi o 27. E estamos orando a Deus, tá? Para que retornemos aí o mais rápido possível, talvez, quem sabe, amanhã, mas os planos do homem são um e os planos de Deus são outro. Orem pela minha vida, você que ora a Deus, que também tem a prática constante da oração, eu te aconselho, meu irmão, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de rogar, de pedir, vá direto à fonte, vá aos pés da cruz e clame, e oremos então uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim, ore pela minha família, ore pela minha esposa, meus filhos, meu ministério, e eu estou orando pela sua vida. Nirdes, Maria, Yolanda, Roni, Jairo, Antônia Frota. Pai, nós te louvamos, queremos encerrar este vídeo, esta live, nesta noite, Pai, bendizendo o teu nome. Deus, toma estas vidas que estão conosco, Pai, que entraram aí, que passaram, que ainda acessarão esta live, que estarão se alimentando com essa palavra. Toma, Pai, a vida de Antônia Frota, de Holanda. Toma, Pai, ó Deus, as necessidades, Pai, mais prementes, urgentes. Espírito Santo, nos ajude a orar, nos ajude a intervir, a pedir, pois nós não sabemos pedir da maneira que convém, da forma certa, é o que a Bíblia diz. Quantas vezes, Pai, nós somos egocêntricos das nossas orações, quantas vezes, Pai, nós somos até mesmo vingativos, fazemos orações sem pé nem cabeça. Deus, é por isso que precisamos aprender com a Bíblia, a sua palavra, pedir conforme a sua palavra, orar segundo os oráculos da sua palavra, porque a sua palavra ela é sem mudança nem sombra de variação, a sua palavra é imparcial. Aquilo que é pecado, aquilo que é bênção, é bênção. Deus, sua palavra, ela diz que é sim, sim, e não a palavra do homem. Pai, a palavra, a verdade não me pertence, a verdade pertence ao Senhor. O Senhor é o dono da verdade, a própria verdade é o Senhor. Por isso, ó Pai, eu quero, neste momento, o Espírito Santo pedir, estamos sob a sua dependência, estamos sobre a sua direção. Deus, essa pessoa que parou aí, Pai, para nos ouvir, Rosiane Everton, Deus, toma ela nas tuas mãos. Ana Delma Silva, Pai, visite, Pai, no nome de Jesus. Visite a Keidma, a Raimunda Castro. Deus, Pai, talvez a sua filha, o seu filho esteja aflito, angustiado, está oprimido, oprimida. Deus, porque nós somos seres finitos,
Somos seres frágeis, essa aqui é a grande realidade. Somos cinza e pó. Pai. Muitas das vezes nós nos vangloriamos por termos talvez uma condição financeira melhor que outro, por termos estudado mais que outros. Deus, nos exaltamos, Pai, por coisas banais que irão passar, Deus, que não tem valor nenhum para a eternidade. Por isso o Senhor disse que aqui na terra a ferrugem vai corroer, consumir. Nós deveremos juntar nosso tesouro no céu. Deus, livra-nos do pecado, Jesus, porque diz a Escritura que a carne e o sangue não podem herdar o teu reino. Pai, Deus, nós queremos nos santificar, é isso que precisamos, ser santos em toda a nossa maneira de viver, seguindo a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém o verá. Oh, sim, meu Deus, o Senhor exige santidade, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Pai, arranque de nós, arranque de mim, Pai, o orgulho, Deus, Pai, o olhar, Senhor, muitas das vezes de império. Deus, toma em tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Nós não queremos, Pai, ser altivos, soberbos, arrogantes. Deus, nós queremos ser mansos e humildes, simples como o Senhor, Pai. O Senhor nos deu maiores exemplos, lavando o pé de discípulos. O Senhor ia na casa dos cobradores de impostos. O Senhor, Pai, abraçava as prostitutas. Deus, o Senhor ia na casa do glutão, do fanfarrão. Pai, hoje nós, muitos crentes hoje, ou se colocaram em um pedestal como se fossem melhor que os outros, não se dão com as pessoas. Pai, nós sabemos que nós precisamos mostrar, sim, de fato, uma diferença, Pai. Termos disciplina, estar no mundo, mas não pertencermos a este mundo. O mundo, sistema de valores. Deus, nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra, mas nós não podemos nos isolar das pessoas, Pai, porque é por meio de nossa vida, do nosso testemunho, que as pessoas serão alcançadas para o seu reino. E quantos, Deus, santarrões, quantos pseudos cristãos que se acham melhor que os outros, Deus, por ter um cargo, por ter um título, por ter uma condição financeira melhor, acadêmica melhor, Deus, e se orgulham, se vangloriam disto. Deus, nós queremos, Pai, a simplicidade. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes, disse o Senhor. Sim, Pai, ter a prudência para nós não nos deixarmos envolver pela voz da serpente, porque também precisamos nos cuidar para não pecarmos, Pai. Deus, porque nós somos facilmente engodados, nosso coração é propenso às coisas desta terra, às coisas desta vida, e muitas das vezes nós estamos envolvidos, Pai, num lamaçal de lodo, de pecado, de transgressão, sem até mesmo nós percebermos. É por isso, Pai, que precisamos do Teu Espírito, da comunhão com o Teu Espírito, porque é o Teu Espírito que nos norteia, que nos guia, Pai. Isto é, o que a Tua palavra nos ensina. O Seu Espírito direcionava a vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo queria ir para as regiões da Galácia, Frígia, de Perge, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permitiu, Pai. Por isso que precisamos estar em oração constante, em comunhão com o Teu Espírito, orando a Tua palavra para recebermos direcionamento, aleluia, acerca, Pai, da direção, dos passos que devemos dar. Pai, a Bíblia diz no Salmo 37 que os passos do homem são dirigidos e confirmados pelo Senhor, e o Senhor deleita-se nos nossos caminhos.
Pai, nos guia esse irmão, guia essa irmã. Este lugar, Pai, que ele está indo, este lugar que ela está indo não pertence a ele, não pertence a ela, não te pertence, meu irmão. Sai desta caverna, sai deste calabouço. Sai desta armadilha que Satanás está colocando diante de ti. Deus dá, Senhor, força a ele, a ela que está envolvido, meu Pai, de uma forma que não consegue por forças próprias sair. Espírito Santo, eu amarro esse valente agora, eu ordeno que esta cadeia seja quebrada agora e ele e ela saia vitorioso, vitoriosa desta situação em nome de Jesus. Quem sabe, Pai, um vício que tem prendido de estimação, não consegue largar essa prostituição, este fumo, Pai, esta droga, este álcool, este, meu Pai, meu Deus, procedimento, Pai, essa malícia nos olhos, no coração, esse caso extraconjugal, eu te denuncio agora, nesta noite, espírito da prostituição, saia desta vida, liberte esta pessoa, em nome de Jesus, eu te denuncio, espírito de ansiedade agora, espírito de inquietação agora, eu ordeno que esta cadeia agora, esta prisão, este tentáculo, ramanda, cabada, camando, que manda sobre a face, Deio comando riminar seca. Liberta ele, liberta ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre, meu irmão. Seja livre, minha irmã, nesta noite. Para a glória do nome de Jesus. Profetiza sobre a sua vida uma bênção sem medida de libertação em Cristo Jesus. O diabo não te prenderá. As algemas das trevas estão sendo agora arrancadas, despedaçadas os grilhões agora na sua vida, em nome de Jesus. Esse cárcere na vida financeira, esse espírito de miséria na sua vida, sai em nome de Jesus. Nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desemprego, eu profetizo nesta noite, uma porta aberta agora, em nome de Jesus, esse pai de família, esta mulher de família, que está precisando sustentar o seu lar, a sua casa, os seus filhos, e não estão conseguindo emprego, em nome de Jesus agora, eu profetizo sobre a sua vida a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta duros. As portas abrir-se-ão sobre a sua vida, uma porta grande, larga, espaçosa, de prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Voltaremos em breve. Amém? Uma boa noite, salvação em Cristo aí para vocês. Maria Cristina Alegado, Maria Alegado, glória a Jesus. Forte abraço, evangelista seu servo. Eu quero liberar uma palavra aqui para a gente finalizar. Números capítulo de número 6. A gente vai encerrar aqui, ó, com essa bênção aqui de Deus sobre a sua vida, ó. Capítulo 6 do livro de Números, verso de número 24. Verso de número 24. Vou liberar essa palavra aí, ó. Capítulo 6 do livro de Números, verso de número 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Verso de número 25. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Verso de número 26. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, faça a sua fronte brilhar sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus. Abençoe sua casa, família, sonhos, planos, propósitos e projetos. Eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando de tudo. Minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras, até que ele venha, evangelismo na veia. Deus no comando, forte abraço.